Olá, meus futuros mestres e mestras. Nós estamos começando mais um projeto rumo ao mestrado, episódio 07, onde eu dou uma verdadeira mentoria de forma gratuita para pessoas que têm interesse em ingressar em um programa de mestrado. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela Universidade de Brasília, eu sou mentor acadêmico e o criador do GPS da aprovação no mestrado. E hoje nós vamos estar conversando com duas pessoas. Uma delas se chama Fernanda e a outra se chama Jorge. Nós vamos estar conversando com os dois aqui para responder as dúvidas que eles tenham em relação à preparação para o mestrado. Então vai ser um bate-papo, tenho certeza, muito rico, não só para a Fernanda e para o Jorge, mas também para todos nós, todas as pessoas que estiverem aqui assistindo e que têm esse sonho de ingressar em um mestrado. Então, esse aqui realmente é o propósito do nosso quadro, do projeto Rumo ao Mestrado, auxiliar as pessoas que têm esse sonho de ingressar em um programa de mestrado que não sabem nem por onde começar. E lembrando que se você tem o interesse de participar do projeto Rumo ao Mestrado, é super simples, é só você me encaminhar uma mensagem no direct que eu vou agendar com você a sua participação aqui no projeto Rumo ao Mestrado. Então me encaminhe uma mensagem e fala: Gustavo, eu quero participar do projeto Rumo ao Mestrado, eu tenho interesse em fazer parte desse quadro, que a gente vai combinar a sua participação. Lembrando que não dá aqui pra gente deixar aberto. Por quê? Porque cada pessoa que eu ajudo aqui, geralmente a gente leva uma média de meia hora, enfim, às vezes até mais, como vocês já puderam perceber. Teve encontro que a gente ficou aqui apenas com uma pessoa, porque realmente a pessoa tinha muitas dúvidas. Então não dá pra gente deixar muito aberto. Então, se você realmente tem interesse, me encaminha a mensagem pra gente combinar. Creio que vagas agora a gente vai ter no início de outubro e vai ser bem bacana. Então, faço o convite aí para quem realmente quiser ter esse direcionamento maior. Tô vendo que tá entrando o pessoal aqui: Davi, Paulinha, Meires, Carol, Tainá, Shirley, Tetissa. Que legal ver vocês por aqui. Vamos aguardar só um pouquinho até a gente visualizar. Não estou vendo a Fernanda por aqui ainda. Ela seria a nossa primeira participante. Assim que ela entrar, a gente já inicia. Já é 8:03. E tem também o Jorge. Mas para vocês aqui que já estão aqui, e também para a gente não ficar esperando, vamos falar um pouquinho enquanto eles não entram. Assim que eu ver eles aqui, a gente já vai e faz o convite oficial para eles entrarem aqui ao vivo com a gente. Mas enquanto eles não entram, nem a Fernanda nem o Jorge, enfim, vamos falar um pouquinho sobre mestrado EAD, que foi uma perguntinha que surgiu no meu direct. Vez ou outra, na verdade é recorrente, surge essa dúvida das pessoas: Gustavo, posso fazer um mestrado EAD? Como é que está essa questão aqui no Brasil? Às vezes as pessoas confundem o que elas viram durante a pandemia com o sistema EAD. E durante a pandemia, o que a gente teve? A gente teve o ensino remoto, que é um ensino diferente do ensino EAD. O EAD é toda uma metodologia própria, uma metodologia de estudos própria, enfim, tem toda a sua particularidade. Já o ensino remoto, o que houve, na verdade, foi uma migração do ensino tradicional físico, pegaram o ensino tradicional físico e migraram para as plataformas digitais, por conta, enfim, de toda a pandemia que a gente teve, a questão da limitação de pessoas. Então a gente não conseguia ter aulas físicas, em grande parte das instituições. Na verdade, todas, principalmente em alguns momentos ali da pandemia. Então, houve essa suspensão, das aulas presenciais, e as universidades migraram todas elas para o ensino digital. Então, o meu mestrado foi feito dessa forma. Como vocês sabem, eu fiquei cerca de 6 meses sem aula, 6 meses em que eu não tinha aula, porque, enfim, estavam discutindo se ia voltar, se não ia, enfim. Foi lá no início da pandemia, em 2020. As universidades privadas, eu vi que elas migraram de uma forma bem mais rápida. Então veio a pandemia, acho que ali na primeira semana, segunda semana de aula, as universidades já se ajustaram
de uma forma bem rápida e já voltaram com as atividades de modo remoto. E já as universidades públicas demoraram bem mais, né? Meses, no meu caso, né? Foi aí, a gente teve que esperar, havia a pandemia no final de março de 2020 e a gente esperou até agosto para voltar às aulas. Estou vendo aqui que a Luciana entrou, o Robson, sejam muito bem-vindos. Então as minhas aulas voltaram oficialmente em agosto, então teve esse ato aí entre final de março, que veio a pandemia, até início de agosto, onde a gente teve as aulas de modo remoto. Então estou falando isso aqui remoto, o que foi autorizado. Então existia autorização para os programas poderem funcionar de maneira remota. Só que é diferente do ensino EAD. O ensino EAD é uma metodologia toda pensada para si, na metodologia EAD. Agora no remoto, as nossas aulas eram ao vivo e tudo mais. Então no EAD vocês vão perceber que tem mais aulas gravadas. É claro que isso pode variar muito de uma instituição para outra, mas o que a gente tem de concreto, tentando sintetizar aqui para a gente chegar no cerne da questão, o que a gente tem de concreto hoje é uma portaria, se eu não estiver enganado, é uma portaria sim da CAPES, que autoriza o funcionamento de programas EAD no Brasil. Só que todos os programas que submeteram propostas para o funcionamento de um programa EAD, tinha toda uma série de requisitos que a CAPES olhou. O programa ele tinha que ter a nota de mínima 4 para poder funcionar, enfim. Então, tinha uma série de requisitos ali e os programas não conseguiram preencher esses requisitos. E hoje ainda a gente não tem um mestrado EAD reconhecido que eu possa chegar aqui e realmente falar para vocês, pessoal, vai lá, faz a sua matrícula naquele mestrado ali que fornece EAD. Então não recomendo. É claro que eu sei que existem instituições que fornecem mestrado EAD, mas eu acho que é muito complicado, até onde eu tenho conhecimento, vocês conseguirem a revalidação. Porque muitos desses mestrados EADs que são fornecidos aqui são mestrados de instituições estrangeiras, que eu tenho visto com mais frequência. Então, como é que funciona? Beleza, você faz o mestrado, mas aí depois, para o seu diploma ele ter validade aqui no Brasil, você precisa revalidar. Não é automático se você fez um mestrado fora. Você pode ter feito seu mestrado em Harvard. Você estudou em Harvard, na melhor instituição do mundo. Chegando aqui no Brasil, se você quiser que seu diploma ele tenha validade, para você ser realmente reconhecido como mestre, você precisa revalidar. Então, o que eu recomendo? Beleza, você está ali em dúvida, no mestrado EAD e tal, entra lá no site, na plataforma Caroline Bori, só jogar no Google que vai aparecer o site, entra lá e faz buscas, tem como você ver quais instituições já conseguiram a revalidação. Tem um campo lá, não me recordo agora com exatidão, para poder passar para vocês. Mas certamente vocês fuçando no site, vocês vão encontrar as informações de pessoas que conseguiram revalidar o diploma. Não vou falar o nome aqui de instituição, enfim, mas vamos supor, a pessoa fez o mestrado numa instituição estrangeira, na Universidade X, o mestrado era EAD. Olha lá se alguma pessoa ela já conseguiu revalidar esse diploma aqui no Brasil. Para revalidação, tem que ter uma compatibilidade de grade, de estrutura, talvez até de área de concentração da universidade, o mestrado que você fez fora, com o programa aqui no Brasil que vai revalidar o seu diploma, tá bom? Então, quando você chega com esse diploma de uma instituição estrangeira aqui para o Brasil, você precisa revalidá-lo. E vai ser alguma instituição, pode ser uma instituição pública, pode ser uma instituição privada, que vai dar o aval. Aí vai ser como se você fosse mestre de uma determinada instituição. Então, é só um detalhe para que vocês realmente fiquem atentos, tomem muito cuidado com anúncios que vocês veem por aí de mestrados EAD, tá bom? Eu, particularmente, não recomendo nenhum ainda aqui no Brasil, por conta dessas razões que eu apresentei para vocês. A gente ainda não ter clareza, não ter essa autorização ainda por parte
da CAPES para o funcionamento aqui no Brasil, tá bom? Mas caso você queira essa modalidade, pensando em uma instituição estrangeira, veja se alguém já conseguiu revalidar esse diploma aqui no Brasil, para você evitar dores de cabeça lá na frente. Já vi casos de pessoas que fizeram mestrado em instituição estrangeira, chegaram aqui no Brasil e não conseguiram revalidar. Pensa, você tem todo um gasto, você investiu, pagou matrícula, enfim. Investiu mundos e fundos para fazer um mestrado lá fora e chega aqui e não tem validade. E aí? Não vai ser muito ruim? Então, fiquem atentos em relação a isso. Pessoal, eu estava fazendo apenas uma breve introdução. Na verdade, eu estava respondendo uma dúvida que, de forma recorrente, chega no meu direct das pessoas me pedindo recomendações acerca de mestrados EAD aqui no Brasil. E eu estava respondendo essa dúvida enquanto nem a Fernanda e o Jorge não chegavam aqui, que são as duas pessoas que vão participar hoje do projeto Rumo ao Mestrado, que é o nosso quadro para auxiliar as pessoas que têm o sonho de ingressar em um mestrado e estão com dúvidas, enfim. Serve realmente ali para as pessoas que estão começando do zero, que querem ter uma orientação, querem ter uma clareza. E eu estou verificando aqui na live que o Jorge já está por aqui. Pela minha ordem, seria a Fernanda, mas a gente já tem aqui 11 minutos, a live começou aí 8 horas e a Fernanda não chegou. Então, naturalmente, eu vou passar a vez, eu vou chamar o Jorge aqui para estar entrando ao vivo com a gente começar. E depois, se a Fernanda chegar, a gente faz o convite para ela, depois que a gente encerrar com o Jorge. Estou vendo que tem uma galera que passou por aqui, de Paulo Hugo, Jordana, Ana, Rio Carvalho, Michele, Laurinha, o Renato. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou enviar aqui o convite para você, Jorge, e você já entra aqui com a gente. Não estou vendo o Jorge por aqui. Ai, que estranho. Jorge, não estou te vendo aqui. Coloca aqui nos comentários se você está por aqui na live. Estou tentando buscar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem para ele aqui no Facebook. Porque ele não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele rapidinho. Se ele não aparecer, por questão de pra gente não ficar aqui parado sem, enfim, eu vou abrir a oportunidade, caso alguém queira, como eu tô vendo que ele não tá aqui, talvez ele tenha caído, enfim, pra gente não ficar aqui esperando. Se tiver alguém aqui na live que tem o interesse de entrar aqui ao vivo comigo para ter a minha ajuda, o meu direcionamento, coloca aqui para mim no chat, fala assim: Gustavo, eu quero participar, que eu te envio o convite, você entra aqui comigo e eu vou estar te auxiliando, porque as pessoas que conversaram comigo não estão aqui presentes, que no caso era a Fernanda e nem o Jorge. O Jorge talvez ele tenha achado que a gente ia começar um pouquinho mais tarde, porque eu falei para ele que a Fernanda seria a primeira participante, mas como ela não passou por aqui, a gente chamaria o Jorge. Mandei uma mensagem aqui. Tô vendo que a Fernanda tá me ligando. A Fernanda tá falando que já tá... Eu não tô te vendo aqui, Fernanda. Se você estiver me assistindo, você precisa entrar pelo celular, tá bom? Recebi sua mensagem aqui agora no WhatsApp. Tô assistindo a live, olha nos comentários. Fernanda, não tô vendo nenhum comentário seu aqui. Se você estiver pelo computador, entra pelo celular, por favor.
Aqui não aparece para mim nenhum comentário seu. Então, se você estiver vendo aí, deixa eu te mandar uma mensagem aqui. Entra pelo celular. Que estranho. Ó, quem eu consigo ver aqui na live? A Paula, a Tainá, o Davi, a Shirley, a Ana, a Elise e a Luciana. São as pessoas que eu consigo ver aqui na live. Fernanda, não consigo te ver. Recebi a sua mensagem no WhatsApp, mas não consigo te ver. Pessoal, tem outras pessoas aqui, né, que não se manifestaram. Vamos falar, deixa eu ver se eu tenho alguma outra dúvida aqui, que vocês encaminharam por direct, para a gente aproveitar o tempo que a gente está aqui. Pode ser que o Jorge ou a Fernanda eles consigam entrar aqui para conversar com a gente. Mas enquanto isso, eu tenho uma outra dúvida aqui, que também é bastante recorrente, que as pessoas me perguntam, e que gera dúvidas, obviamente, que é especificamente em relação ao projeto. Especificamente para pessoas que vão participar aí de mais de um processo seletivo de mestrado. E o que é essa dúvida que surge de modo, digamos assim, recorrente? É em relação a aproveitamento de projetos de pesquisa. Gustavo, vou participar de processo seletivo na instituição X e na instituição Y. Vou participar do processo seletivo na USP e outro na UFMG, em Minas. Eu posso pegar esse projeto de pesquisa e aproveitá-lo? Eu posso pegar exatamente o mesmo projeto de pesquisa e submeter para uma outra instituição? Essa é uma dúvida que surge com bastante frequência. Fernanda, estou vendo a sua solicitação, eu vi que você entrou aqui agora, eu vou te chamar daqui a pouquinho. Vou só terminar de responder essa questão. E a resposta é: você não pode pegar o mesmo projeto exatamente e mandar para um outro processo seletivo. Por quê? Porque muito provavelmente o outro programa que você vai participar, ele tem uma área de concentração diferente. Ele tenha uma linha de pesquisa diferente. Então, você não pode pegar o projeto e simplesmente mandar para outra instituição. Obviamente que a ideia do tema, enfim, você pode aproveitar, mas você precisa ficar muito atento com o programa específico que você está submetendo aquele projeto, tá bom? Porque muito possivelmente obviamente, vão ser outros professores, vão ser outras linhas de pesquisa. O programa ele pode ter uma outra área de concentração, então se você simplesmente copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mandar para outro processo seletivo, suas chances são grandes de reprovação. Mas isso não significa dizer que você não pode aproveitar a ideia. Foi o que eu fiz. Eu aproveitei a ideia do meu processo, do meu primeiro projeto, e fiz mais 2 outros projetos. Eu fiz 3 projetos de pesquisa com ideias bem parecidas. A cerne da questão, que envolvia a questão da Defensoria Pública e população em situação de rua, era a mesma, dos 3 projetos. Só que eu fui dando recortes diferentes de acordo com os programas que eu ia submetendo. Então, só para responder ao pessoal aí que tem essa dúvida, Fernanda, eu vou te chamar aqui agora, porque realmente a sua solicitação só apareceu aqui agora. Não sei se você estava nos assistindo pelo computador, e eu vou te convidar. Linda. Tem tempo que eu tô acompanhando a live aí, pai. Você vim falar que eu não apareci, deu tempo até de tomar meu AS. Fernanda, é que não aparecia para mim que você estava aqui. Não conseguia te enviar comentário, eu tô apertando coraçãozinho feito uma louca, falando cheguei e nada. Parecendo uma anta. Olha aqui, eu tô com o comprimido na mão, velho. Pra tomar. Deve ter sido algum bug aqui do Instagram. Mandando coração, aí deixa eu pôr aqui pra sair a luz pro povo olhar pra minha cara. Agora sim, pelo amor de Deus. Fernanda, seja muito bem-vinda. Deixa eu pôr aqui os comprimidos lá. Tá Aguentei pôr o carregador, né? Porque tava quase ficando sem bateria.
Eu agradeço a oportunidade, Gustavo, porque querendo ou não, você é cria minha, né, pai? Você é um dos meus Sim, filhos que hoje estão fazendo coisas maiores do que eu já fiz. a Fernanda, pessoal, para quem não sabe, ela abriu a primeira oportunidade que eu tive de publicar um artigo de opinião em um jornal. Isso foi lá em 2016, antes mesmo de eu publicar Foi. artigo científico. E foi uma experiência para mim muito legal, né? Então, Fernanda, já te agradeci anteriormente, mas aquela oportunidade realmente serviu de um pontapé inicial para que eu acreditasse mais na minha escrita, né? E pudesse galgar, né, sonhos ali maiores, de escrever artigos, né? Então, realmente, aquela oportunidade lá atrás, né, realmente foi muito bacana para mim. Te agradeço muito e muito feliz de estar aqui hoje, né, podendo, né, um pouquinho conversar contigo e te auxiliar nessa missão do mestrado. Fernanda, para a gente poder começar, eu queria só que você falasse, se apresentasse um pouquinho, falasse sobre você, a sua área do conhecimento, porque tem pessoas aqui que são de diferentes áreas. A gente sabe que nós somos aqui da área do direito, mas tem pessoas aqui que são de outras áreas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua área, e se você já tem um programa em mente de mestrado, e depois a gente entra nas suas dúvidas específicas. Não, tranquilo. Bom, aqui a Fernanda Santos está falando, com essa cara lisa, sem óculos, sem nada, que esse calor maldito que está em Goiânia. Verdade. Bacharel em Direito por vocação, articulista por opção, já articulo artigo de opinião há vários anos, né, passando primeiramente pela opinião jurídica, depois por alguns jornais do interior, chegando ao Diário da Manhã em 2009, janeiro de 2009, com 30 dias já terminada a faculdade. De lá para cá eu Deus me proporcionou a oportunidade de escrever para a antiga Consulex, da editora Zacharevitz, por 2 anos, 2014 a 2016. Escrevi para fora do país, para os países de língua portuguesa no continente africano. Voltei a escrever para a editora Zacharevitz nas nossas publicações 2019 2020. Já tive alguns artigos publicados em outros veículos de comunicação, como o Rota Jurídica, que é uma modalidade de comunicação direcionada para a área do direito há 10 anos. Né, o último artigo, se não me engano, saiu em agosto, 4 de agosto, se não me engano. E aí a gente faz umas proezas, apresenta uns programas aqui, entrevista a turma e por aí vai. Aí estamos aqui já pensando, depois de 3 especializações nas costas, uma em consumidor pela UFG, período de 2012 a 2014, penal e processo penal de 2018 a 2020, e na pandemia, na modalidade EAD, civil e processo civil, que finalizei agora em março. Ah, que bacana. Muito bom, Fernanda. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua trajetória. E agora, passando pelas pós, você tem esse sonho de fazer o mestrado. E você já definiu o programa? Como é que tá? Políticas públicas. É o da Bacana. UFG para a semana que vem. Porque, assim, por ser o que eu tenho sentido dúvida? Por eu já ter alguns estudos, por exemplo, na questão da atuação do advogado, do delegado no inquérito policial, que passam também pela gestão de segurança pública e privada, por algumas questões garantidas, eu quero saber, por exemplo, a quantidade de páginas, por exemplo, para conduzir da melhor forma possível. E aí, enquanto isso, eu vou pegando a água que eu estou no bico seco. Bacana. Fernanda, em relação à quantidade de páginas, não me recordo, não consigo te falar com precisão, mas se não me falha a memória, no processo seletivo em Direito e Políticas Públicas da UFG, foi um processo seletivo que eu também fiz, a quantidade de páginas são 15. Mas você pode conferir essa informação no edital. O edital, Fernanda, Nossa, o edital está documento... totalmente confuso, Gustavo. Eu percebi essa observação, porque eles não falam, eles silenciam a quantidade de páginas. Por isso que eu até repassei o PDF para ti. Ah, tá. Certo. Então não menciona... É estranho. Não menciona. Se tiver, tá muito obscuro, porque eles fazem uns subitens, por exemplo, para as vagas, em relação, por exemplo, tantas vagas para tal segmento, tantas vagas para outro segmento. E por conta de ser um processo seletivo exíguo, em tempo reduzido, muita coisa passa batido. Se você quiser, eu te mando o PDF e aí a gente pode estar esclarecendo aí para a turma aí. Certo. Eu tô com uma notebook aqui do lado.
Eu já estou procurando o edital aqui para a gente poder analisar. Seleção discente 2023. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o edital. Por isso que eu estou meio aqui de lado, porque eu estou com o notebook Porque aqui. Vou dar um o que Ctrl acontece, F. pouca gente sabe, é bom deixar bem claro, Gustavo, da turma, é que os processos seletivos da UFG, pouca gente fica sabendo. E aí, quando o grande público dá fé, já acabou. E ele é cheio de detalhes. Você tem que seguir, não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele é cheio de detalhes. Então, a turma tem que estar atenta a isso aí. Esse ponto que você comentou é muito real, Fernanda. Se você descumpre algum requisito, às vezes as pessoas elas ficam muito focadas. Que no meu tema, o que eu vou desenvolver? E elas se esquecem das questões formais. Por exemplo, essa questão que você está me perguntando de página é fundamental. Às vezes, se a pessoa escreve mais do que o que está ali, a pessoa ela vai perder ponto se ela não for reprovada. Eu tenho um colega... Nem lê. Nem eu fiz de 2013 e 2015 Direitos Humanos. Se você passar do limite de páginas e fugir da temática que está no edital, meu amigo, é vácuo. Eliminação direta. Fora a questão de documento, que é muito comum, identificação de projetos, são coisas que reprovam mesmo. Fernando, eu abri o edital aqui, eu dei um Ctrl F e eu quero que você olhe o item 24.12. Então, um monte de item nesse edital é o 24.12. Está falando aqui, o projeto de pesquisa em 2 vias, sendo uma via com identificação de autoria, em formato .doc ou .odt, e uma via sem identificação de autoria em formato PDF, atendendo aos seguintes requisitos. Requisito A, deve possuir 15 páginas, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e margens esquerda, direita, superior e inferior de 2,5. A via do projeto sem identificação de autoria não deve conter no seu interior qualquer elemento que possa gerar identificação de autoria, em hipótese alguma, sob pena de eliminação do processo seletivo. Então, do ponto de vista formal, o seu projeto ele tem que ter até 15 páginas. Formatação é o básico que a gente sabe, né? Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre as linhas. Como é um edital que é muito grande, eu estou vendo aqui que é um edital que tem 25 páginas, realmente esses detalhes às vezes... Por isso que eu estou perguntando para quem sabe, porque tem muita coisa que passa batida, irmão. E a letra tem com certeza. A letra pequenininha. Então, E tem um detalhe, a norma da ABNT tem que estar de acordo com a ABNT 2014. Com a atualização 2014. Eu não sei se teve outro. Inclusive, quem me ensinou a manobrar a ABNT, a norma da ABNT sobre essa dogmática é a professora Núria Cabral, meu amigo. E na metodologia ela é fera. E ela não alisa. Quem foi orientado por elas, ela não passa a mão na cabeça. Eu acho que teve, Fernanda, se não me falha a memória, acho que teve algumas atualizações na MNT em 2018, depois de 2020, se não me falha a memória. Mas se você jogar, eu acho que a ABNT, deixa eu ver se eu lembro aqui, porque é tanto número de ABNT, tem a ABNT para você fazer resumo, tem a ABNT para você formatar o projeto, tem a ABNT para referência bibliográfica. Que são as atualizações. E a galera, não só para quem está querendo pleitear o mestrado, Gustavo, a galera da graduação tem que estar atenta, porque infelizmente as instituições estão fazendo, por exemplo, o manual de metodologia de acordo com o orientador, passando por cima por um monte de coisa que a gente aprende, que a gente manuseia. Então, por isso é importante estar atento. Eu estar conversando com você para seguir uma linha de costume, porque, por exemplo, além dessa questão da quantidade mínima que não pode ultrapassar, tem o layout, o padrão, por exemplo, do mestrado, tem toda a situação. Isso não pode ser ignorado. As rigorosidades. Fernanda, em relação às normas da ABNT, que eu acho que são as mais importantes, a gente tem a 15.287, que é em relação à estrutura do projeto de pesquisa, que é bacana você e o pessoal dar uma conferida, em relação à questão de capa, enfim. É uma norma importante, a BNT NBR 15.287.
Em relação a... Deixa eu ver aqui. As referências, especificamente em relação às referências, a gente tem a ABNT NBR 6023, que, se eu não estiver errado, a última atualização dela foi em 2018. Acho que não sei se teve alguma outra atualização. Mas pelo que eu conferi aqui, a que a gente tem mais atualizada para referência bibliográfica é a 60.023, de 2018. Um site que eu vou te indicar, Fernanda, que eu acho que é bem bacana, e também para o pessoal que eu sei que fazer referência é uma parte chatinha. A gente tem... É uma parte ali que a gente gasta o tempo, querendo ou não. Geralmente, eu recomendo geralmente o pessoal deixar isso por último. Porque, às vezes, as pessoas começam a escrever o projeto e já quer fazer referência. Mas isso vai tomando o tempo produtivo. Porque, às vezes, você está num fluxo de ideias, escrevendo o seu texto, aí você quebra esse fluxo e já quer fazer a referência. Então, eu recomendo que você deixe a referência para o final, e também para o pessoal que está aqui nos assistindo, para não quebrar o fluxo das suas ideias. Então, deixe a referência para o final. O site, que ele é muito bacana, ele é da Universidade Federal de Santa Catarina e ele se chama MORE. M-O-R-E. Então, para quem aí tiver dificuldade em relação à elaboração... no bailão aí, ó. O Jorge é o nosso segundo convidado aqui da noite. Agora ele espera. Vamos terminar aqui para agilizar o lado. Beleza. Então, Fernanda, esse site ele é muito interessante, pode te auxiliar, porque você vai colocando os campos. Eu quero citar, por exemplo, a jurisprudência. Tem lá, você vai preenchendo os dados, demora um pouquinho, mas não tem erro. Vai sair bonitinho, perfeitinho. Uma outra forma também que você pode fazer, vamos supor que você pegou um artigo lá no Google Acadêmico, que é a base de dados ali mais comum que a gente utiliza para buscar artigos. Lá no Google Acadêmico, vamos supor que você encontrou um artigo ali, no caso você falou do direito penal, que você quer fazer um projeto nessa área. Vamos supor que você colocou lá... Isso, é o tópico 2.2, assim, da linha de pesquisa. Bacana. Porque são 3 valores. Então você está lá procurando um artigo em penal. Quando você vê o título do artigo, tem tipo uma aspas, que ela é bem escondidinha. Se você clicar nessa aspas, vai aparecer formatos de citação. APA, ABNT. Então, isso facilita muito o seu trabalho. Então, pode ser que a referência ela já chegue prontinha para você. Você clicando lá nas aspas que tem lá no Google Acadêmico. Então, isso também facilita ganhar tempo. Você não precisar ir lá no More e tal, e preencher os dados. Então, muitos artigos, às vezes, a gente já consegue a referência prontinha, bonitinha. Só copiar lá, dá um Ctrl+C e um Ctrl+V. Então, parte formal, acho que são essas as principais dicas. Agora, Fernanda, você tem alguma dúvida, em alguma outra parte do projeto, tirando essa questão formal? Por exemplo, na escolha da linha de pesquisa, como é que a gente consegue fazer esse encaixe dentro dessas linhas de pesquisa que a gente tem aí nesse processo seletivo, para não se tornar uma armadilha, porque às vezes você tem um material top, mas às vezes não corresponde à linha que você quer. Inclusive tem a observação do arquivo em doc não ter identificação e o de PDF ter a identificação, porque vai ser tudo digital, não é mais físico. Essa pergunta que você fez, ela é uma excelente pergunta e ela realmente gera assim, muitas dúvidas, porque todos nós temos as nossas preferências. Por exemplo, você já passou por 3 pós-graduações. Você tem os temas que você já desenvolveu durante as pós. Não sei se é o caso, talvez você queira aproveitar algum tema que você desenvolveu ali na pós para o mestrado. Como é que a gente faz para ver se realmente está bem alinhado? Primeiro, a gente tem que olhar muito bem a descrição das linhas de pesquisa. Porque lá na descrição das linhas, os professores falam tudo aquilo que cabe dentro daquela linha. Eu sei que pode parecer um pouco abstrato, principalmente no primeiro momento que a gente pega, e a gente lê lá, mas isso aqui cabe um monte de coisa. Mas para você ter mais concretude em relação a isso, do que realmente caberia ou não caberia naquela linha, o que eu te recomendo? Começa a
entrar na cabeça realmente assim do professor. Fernando, acho que deu uma travadinha. Você está me ouvindo? Como nós voltamos? Voltou. Então eu estava falando aqui, entra na cabeça realmente do professor, como é que você pode fazer isso? Você pode olhar, você falou que é a linha 2. Quem são os professores que estão na linha 2? Você pega o nominho Eu, completo de cada um dos professores, professora Y, professora X, pega lá o nome completo da professora e vai lá no Curriculates, que é a plataforma que tem os currículos de todos os pesquisadores no Brasil. Lá no Curriculates você vai encontrar essa professora, esse professor. E você vai verificar o que de fato esse professor já publicou de artigo, quais são os grupos de pesquisa que esse professor atualmente está vinculado. Olha especialmente as últimas produções desse professor. Olha lá as produções. Então, beleza, a linha lá fala sobre, vou chutar aqui, não sei se eu estou equivocado, mas acho que é sobre segurança pública. Não é a 2? Ou políticas é públicas. políticas Segurança pública. públicas e É o segurança tópico, pública? isso, tópico 2.2, assim, só para a turma adiantar, tem uma professora e 2 professores, para facilitar para ti. Uhum. Uma professora e 2 professores. Então, o seu Isso. trabalho não está tão exaustivo como foi o meu caso, que tinha uma linha de pesquisa que tinham 18 professores. Então, 3 Misericórdia. professores é mais tranquilo para você analisar o currículo Lattes deles. Eu sei Não, que tranquilo. dá muito tentação da gente já querer começar a escrever o projeto, principalmente pela questão do prazo, mas esse trabalho de base ele é fundamental, Fernanda, de você entrar lá no currículo Lattes, beleza, segurança pública e políticas públicas. É algo muito amplo, é uma área. O que especificamente dentro de segurança pública os professores estão pesquisando? Vamos supor, tem a professora Y que ela está pesquisando, sei lá, maternidade em cárcere. Então você já consegue ver um tema mais concreto. E você já começa a perceber, nossa, eu acho que eu posso encaixar algo aqui que tem uma compatibilidade com o que a professora está desenvolvendo no momento. Aí você olha nesses artigos que a professora escreveu, especialmente as referências bibliográficas. Quais são os autores que estão sendo utilizados pela professora, pelo professor? Porque tudo isso vai te dar subsídio para você correr atrás dessas bibliografias, ler essas bibliografias e trazer isso para o seu projeto. Então, Tranquilo. com essa parte desse mapeamento que você faz do currículo dos professores, você já consegue pensar e afunilar mais a escolha do seu tema. Já ajudou muito, já ajudou bastante, porque vendo o perfil dos caras, né, no caso, a gente já vai ver uma linha de pesquisa, já vai ver se é uma linha mais garantista, uma linha mais legalista, dentro de 15 páginas, o que de certa forma é um crime, né, porque deveria ser pelo menos 20 por conta da questão da interdisciplinariedade, porque não é só o direito penal que a gente vai tratar, a gente vai entrar no âmbito, por exemplo, que a turma fala que é muito curso de tecnologia, mas, no meu entendimento, com a bagagem que eu já tenho, é uma segunda graduação, né, que é a gestão em segurança pública e privada, certo? Uhum. E também as questões criminológicas, sociológicas, antropológicas, aí, dependendo da situação, entra na análise da lei de execuções penais e vira aquela loucura. Porque, querendo ou não, com 15 páginas, você vai ter que fechar uma questão de fora. Não tem jeito. Sim, não tem como. E, querendo ou Realmente não, você pode. fica muito preso à legislação. Queira sim, queira não. Entendeu? Sim. Então, dentro desse patamar, já me esclareceu bastante. Porque não Bacana, adianta Fernanda. você ter o material, você saber a linha de pesquisa e não saber como fazer os encaixes. Porque, igual eu falei, o edital é desse tamanho e a letra é desse tamanho. E por Verdade, são conta do muitos processo pontos. ser exíguo, muita coisa passa batido. Porque na UFG existem 3 modalidades, de direitos humanos, agrário e de políticas públicas. Quando você trata de um segmento reduzido, com quantidade de, por exemplo, de páginas de um pré-projeto reduzido, você fica assim, parafuso, né?
Você fica meio... altera muita coisa. Sim. São escolhas, né, que a gente tem que fazer para dar conta dessa quantidade de páginas. E É também claro pela que produção de material, e também não deixando passar batido, Gustavo, a questão do diálogo das fontes. Que aí a sim, turma vai se perguntar, o que é isso? É de comer ou passar no cabelo? Não, não é de comer, não é de passar no cabelo, é de usar. E a primeira vez que eu ouvi falar de diálogo das fontes foi na Pós-Consumidor, em 2013, 2014, na reta final, que muitos autores consumeristas, como Cláudia Lima Marques, Antônio Benjamin, o ministro do STJ, e mais uma galera, utiliza para poder agrupar vários segmentos do conhecimento para poder aplicar, seja nas modalidades de pós-graduação, mestrado, doutorado, para poder trazer outros ramos do conhecimento para dentro das pesquisas jurídicas. E sim. também uma questão importante do assédio processual, que é um tema de direito do trabalho e que hoje está sendo aplicado no direito civil e no direito penal também. Sim, esse ponto que você tocou, Fernanda, da interdisciplinaridade, ele é muito importante. Hoje eu vejo os programas, eles estão cada vez mais interdisciplinares, mesmo aqueles que não são, né, por exemplo, em Direitos Humanos, que é um programa interdisciplinar em sua essência. Que tem professores ali de diferentes áreas do conhecimento, da sociologia, da filosofia, enfim. Mas mesmo os programas que não são interdisciplinares na sua raiz ali, oficialmente, eu vejo que as linhas estão caminhando muito para a interdisciplinaridade, para a gente trabalhar com outras áreas do conhecimento. No seu caso, por exemplo, vem a criminologia, vem a sociologia do crime, enfim, tem uma série de ramos que vão dar subsídios para o desenvolvimento da sua pesquisa. Isso é uma coisa que eu lembrei, Fernanda, para poder te passar uma dica extra. Como é um mestrado profissional, eles querem, isso eu já vi de professores de lá dentro, dando palestras, eles querem pesquisas empíricas. Então, não dá para você desenvolver um projeto, uma pesquisa ali no programa de Direito e Políticas Públicas que seja teórico, seja apenas no campo teórico, que você estaria discutindo questões teóricas relacionadas ao crime, enfim. Você vai precisar encontrar um recorte empírico para o seu projeto. Vamos supor que você queira desenvolver uma pesquisa empírica, sei lá, na maternidade em cárcere, pegando aqui um tema bem aleatório, em determinada penitenciária, daqui Não, de mas ele não Goiás. é Então, aleatório, não, pelo seguinte, porque se você analisar bem, as estruturas do cárcere no Brasil, elas são essencialmente masculinas. As femininas e para os segmentos das minorias sociais, eles são feitos no improviso. Não tem uma estrutura própria. Então, não é um tema aleatório, porque a maternidade no não, eu falo cárcere, assim, não, eu falo assim, ela um engloba exemplo que eu tô. desses viés. Mas fala assim, já para esclarecer para a turma, porque, por exemplo, tem a questão de direitos humanos, que tem algumas pessoas que podem escolher esse enfoque, por exemplo, as questões das minorias sociais, de maternidade no cárcere, a demora na resolução dos processos de execução penal, e, por exemplo, assim, não tem encaixe empírico. É claro que tem. Por exemplo, tem os livros do Drauzio Varela que falam a respeito de alguns desses temas, e seguindo uma tendência de Coimbra, de Lisboa, das próprias universidades italianas que estão querendo, por exemplo, não um caderno de doutrina, mas fazer com que a lei se adeque à realidade das populações às quais elas se submetem. E essa tecla eu estou batendo isso aí desde 2009, desde os meus primeiros artigos aí. E eu tenho visto comigo que eles se tornaram atemporais. Meus, não só os meus textos, mas os textos de mais uma galera da mesma geração. Não, excelente, Fernanda. Quando eu me referi a ser um tema aleatório, é porque quando eu penso em criminologia, direito penal, eu sempre vou lembrando de questões mais, questão do encarceramento, especialmente encarceramento feminino, questão de drogas. Então eu quis pegar só um exemplo aqui, que está dentro aí da sua área, que você tem mais aptidão, que você investiga, para exemplificar aqui para o pessoal. Mas realmente, esses apontamentos seus são bem esclarecedores e bem importantes. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito com a interdisciplinaridade e programas que são profissionais, a gente sempre tem que ter esse cuidado. O que isso aqui vai impactar
na prática. Né? O que isso aqui pode mudar uma determinada realidade? O que essa pesquisa aqui pode impactar, pode trazer de novo? Porque a gente sabe que tem inúmeros dados que às vezes eles não estão mapeados. Então a gente ali como pesquisador pode correr atrás desses dados. Né? Talvez você corra atrás de dados lá da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, né, que, sei lá, faz algum trabalho junto ao cárcere. Enfim, tem dados ali, mas que não foram difundidos no âmbito acadêmico, científico. Às vezes tem dados que ficam ali nas comissões, mas que não são colocados no meio acadêmico. Então, é só uma pequena contribuição. E nem o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Amiro. Porque, por exemplo, eu tenho tido informações com outros pesquisadores, até na graduação, é quase uma via crucis para você ter acesso. Isso ocorreu, é verídico, em relação às questões da violência doméstica em Goiás. Foi solicitado, foi no mês passado, não foi nem só pesquisador, não, a própria imprensa, porque também eu sou da comunicação. Igual eu falei, bacharel em direito por vocação, articulista por opção. Eles não repassam. É a maior dificuldade do mundo. Aí o que eu tive que sugerir para a pesquisadora? Se dirigir à Data Senado é o CNJ, que está disponível para todo mundo. Sim, olha que é muito absurdo, né? Porque a gente tem uma lei de acesso à informação, mas se o tribunal não quiser fornecer a informação, e aí o que a gente faz, né? Então, realmente a gente tem essa dificuldade, né, de acesso a dados. E esse é um ponto realmente bem preocupante. Fernanda, você tem alguma outra dúvida acerca da sua preparação? Não, mas é o que a gente tinha para esclarecer mesmo, igual você falou, como se trata de um mestrado profissional, e a gente tem que trabalhar alguns enfoques e tomar algumas precauções, alguns cuidados, para poder evitar transtornos. Porque, por exemplo, você quer fazer um negócio empírico e não é o que eles querem algo com aplicabilidade, não é a médio e longo prazo, é a curto prazo, pai. Então, assim, a turma tem que estar ciente disso daí, porque é igual eu falei, os processos seletivos da UFG, pouca gente fica sabendo. Quando todo mundo dá fé, ó, já foi. Entendeu? Então, tem que esclarecer a pessoa para estar ciente disso daí. Geralmente, os processos seletivos, eles são anuais, em grande parte das instituições. E pegando um pouquinho antes da pandemia, até antes da pandemia, geralmente, mais ou menos ali no meio do ano, a gente via grande parte dos editais sendo publicados em diferentes instituições, em diferentes áreas do conhecimento. E agora com a pandemia, pela questão de ter bagunçado o calendário de diferentes instituições, a gente vê edital que está sendo publicado agora. Vai ser publicado, por exemplo, no mês que vem. Mas a tendência com a regularização do semestre das universidades é que isso seja normalizado para os próximos anos. Então, tem a universidade, por exemplo, que fez 2 processos seletivos esse ano, enquanto em tese era para ser 1, por conta da questão da pandemia. Ficou mais tempo sem ter processo seletivo. Foi o caso, por exemplo, lá da UNB. Então, só para esclarecer também para o pessoal, e o ponto que você tocou, Fernanda, é bem importante em relação à questão do prazo, né, de ser algo para agora, porque a gente tem que encontrar no nosso projeto uma delimitação que seja viável para a gente conseguir desenvolver a pesquisa no prazo ali de 2 anos. Então, não dá para colocar um recorte no nosso projeto que seja muito amplo, que tenha uma abrangência, por exemplo, nacional, que a gente tenha, sei lá, que coletar dados de forma presencial em todos os estados do país, sendo que a gente é apenas um pesquisador. A gente não é o IPEA, a gente não é o IBGE, para fazer uma pesquisa... Que tem uma estrutura por conta, né? Que tem uma estrutura por conta, que tem diversos pesquisadores. Então, o nosso recorte de mestrado tem que ser um recorte bem comedido, bem redondinho, que dê conta, que a gente dê conta dos 2 anos. Para não virar uma presepada lá na frente, né? Não virar uma armadilha. Justamente. Então é isso aí, meu filho. Mas o que tinha que falar, a gente já falou e vamos passar a vez pro próximo aí, que ele já deve estar ansioso, coitado. Tá joia, Fernanda. Eu estou organizando um evento também, não sei se... Eu até te encaminhei, né? Mas para reforçar aqui para o pessoal, que se chama A Hora da Aprovação, e vai começar na próxima semana, na segunda-feira. Então, lá nesse evento a gente vai se aprofundar mais
é sobre um passo a passo para realmente para preparação para processos seletivos de mestrado, desde ali da base, passando pela questão do estudo, como que a gente aprende a estudar, fazer fichamento de artigos, o projeto em si de pesquisa, o momento da entrevista, como melhorar o curriculares. Então a gente vai aprofundar bastante nesses temas e faço o convite, né, para quem ainda não está inscrito, o link está aqui na minha bio. Já encaminhei para a Fernanda, mas reforçando aqui para o pessoal que está nos assistindo. E Fernanda, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas dúvidas, foram excelentes. Tenho certeza que quem está aqui nos assistindo também foi muito contemplado, né, com o nosso bate-papo. Não, tranquilo, aí depois manda a parte da live para a gente poder estar postando para os meninos aí, porque a gente não teve tempo nem de fazer um card, né, chamando a turma para assistir. Sim, verdade. Eu acho que quando eu encerrar aqui a live, tem como eu colocar você como colaboradora. Pode aí eu vou ser. ver. Aí acho que dá certo. Então tá bom então, meu filho. Fica com Deus. Com Deus, Fernanda. Um abraço. Tchau, pessoal. Deixa eu enviar aqui o convite pro Jorge. Aí Jorge, é só você tá por apertar aí? sair, Gustavo? Só apertar o xizinho. Ah, tá. Então tá bom. Jorge, eu vou te mandar agora o convite. Enviei. Peraí, deixa eu mudar aqui a câmera, viu? Tranquilo. Pronto, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. E Então, onde que aí, você fala? E aí, tranquilo? eu falo da região Nordeste, sou Ah, pernambucano. que legal, que bacana. Seja muito bem-vindo. Você é de Obrigado. qual área? Você é de qual área do conhecimento? Da administração. Da administração, bacana. É. E você já tem algum programa em mente que você quer ingressar? Você ainda está pensando? Como é que está essa questão? Eu penso na área de política pública. Bacana. Porque eu quero aproveitar o gancho da graduação que o trabalho já foi focado em política pública e também quero aproveitar o gancho da experiência também do trabalho da pós-graduação, que também é uma continuidade do trabalho da graduação. Bacana, muito interessante. É bom porque você já tem tanto a experiência acadêmica do seu trabalho de conclusão de curso, como também sua experiência profissional. Então, isso aí é bem bacana. Agora eu te faço a pergunta. Você já encontrou algum programa que tem esse foco em políticas públicas? Ou você ainda está pesquisando? Ainda estou pesquisando, estou procurando, ainda está meio vago, viu? Certo, bacana. Vou te dar uma dica para você encontrar todos os programas na sua área do conhecimento. E a partir disso você tomar uma decisão mais assertiva. Se vai ser programa X, vai ser programa Y. Tem uma plataforma que se chama Plataforma Sucupira, não sei se você conhece. Você pode jogar esse nome no Google, Plataforma Sucupira, você vai entrar lá, você vai em cursos avaliados e reconhecidos, e lá você vai filtrar pela sua área de conhecimento. A administração vai estar lá, acho que nos primeiros resultados, administração, artes, tudo que está com A. Você clica lá e tem como você fazer o filtro de acordo com a área do conhecimento e também de acordo com o estado. No seu caso, você pretende fazer o mestrado em Pernambuco ou você também estaria disposto a tentar em outro estado ou apenas em Pernambuco? Pernambuco e Paraíba. Certo, Pernambuco e Paraíba. Então, lá na plataforma Sucupira, você vai ver todos os programas na área de administração, você vai colocar esse filtro em Pernambuco e Paraíba. Você consegue fazer esse filtro lá. Certo. E você vai clicando, vai apertando lá, vai chegar no momento que você vai conseguir visualizar o site do programa. Então você encontrou lá Programa de Administração da Federal de Pernambuco e você encontra o site do programa. Aí você pega o link, entra lá no site e lá no site do programa você vai encontrar todas as informações que são necessárias para você analisar se aquele programa ele faz sentido para ti ou se ele não faz sentido para ti. Pode ser que no programa lá da Federal de Pernambuco de Administração você não encontre nenhuma linha em políticas públicas. Mas pode ser que na Federal da Paraíba você encontre.
né, uma linha de administração e políticas públicas. Isso é bacana. Isso é bacana porque aí você já começa, eu vi aqui, ó, Gustavo, que tem uma linha de administração e políticas públicas, mas eu não sei ainda, Gustavo, né, o que, né, beleza, administração e políticas públicas é muito abrangente. O que especificamente os professores estão desenvolvendo aqui? É importante que você saiba. Por quê? Porque os professores, né, muitos estão ali há vários anos no programa pesquisando um determinado ponto específico, né, um grãozinho do conhecimento, né, de administração e políticas públicas, ele tem um recorte específico. Então, é importante que você conheça, porque o professor, ele quer pesquisas que sejam compatíveis com aquilo que você... ele quer pesquisas que sejam compatíveis com aquilo que ele está desenvolvendo. Ou seja, ele não vai parar aquilo que ele está desenvolvendo lá no mestrado, né, no doutorado, para te orientar em um tema que ele não está desenvolvendo. Então, esse é um primeiro ponto em que eu sempre chamo a atenção, né, tanto aqui nos nossos conteúdos no Instagram, como também com os meus mentorados do GPS, eu sempre chamo a atenção para que a gente realmente preste bastante atenção se aquilo que a gente está querendo desenvolver realmente tem compatibilidade com o que o programa está ofertando, com o que os professores estão desenvolvendo. Por quê? Porque, igual eu comentei, os professores eles não vão pegar alunos que não estejam dentro daquilo que ele pesquisa. Então, eu vejo que muitos projetos, muitas vezes, são reprovados. Por quê? Porque o candidato, ele chega lá, Gustavo, eu vou pegar o meu tema do TCC, porque é algo que eu já tenho contato e tal, eu vou mandar para o processo seletivo, seja o que Deus quiser. Mas se aquele tema do TCC, aquilo que você pesquisou no TCC, ele não tiver uma compatibilidade com a linha, o que vai acontecer? Por mais que o projeto esteja bom, por mais que você tenha bons teóricos, né, que deem subsídio para sua pesquisa, o que vai acontecer? Você não vai conseguir a aprovação, porque não vai estar compatível com o que os professores realmente ali estão pesquisando. Então, acho que esse é um cuidado que você tem que ter, e não só você, mas todo mundo que está aqui nos assistindo, que é em relação à compatibilidade. Então, respondendo essa dúvida inicial sua, filtra, tentando sintetizar a resposta, filtra quais são os programas que tem tanto em Pernambuco como na Paraíba, veja quais são os programas que têm linha em administração e políticas públicas, e se você ver, Gustavo, eu encontrei aqui na Paraíba, tem a linha de administração e políticas públicas. Afunila ainda mais a sua investigação. Lê a descrição da linha, vai atrás do currículo Lattes dos professores, que é a dica que inclusive eu estava dando para a Fernanda. Lá no currículo Lattes dos professores você vai encontrar mais informações, o que esse professor já produziu em termos de artigos científicos, quais são os grupos de pesquisa que ele faz parte, e você vai atrás desses trabalhos, e aí você realmente vai começar a compreender o que o professor defende, o que ele acredita, quais são os marcos teóricos que ele utiliza em seus artigos, metodologias que ele emprega, e tudo isso vai te dar insights para você desenvolver a sua pesquisa. Então, essa é a síntese para essa sua dúvida. Pronto. Já fiz aqui algumas anotações, já era você falando e eu anotando rapidinho. Porque foi uma boa norteada, viu? Já deu para nortear bem por onde eu vou começar pesquisando. Bacana, Jorge. Bom, aqui, a gente tem essa questão da limitação de tempo, enfim. Mas a gente está fazendo um evento que vai começar na próxima segunda-feira, que se chama A Hora da Aprovação no Mestrado. E lá nesse evento a gente vai ter 3 aulas. Primeira aula, a gente vai falar sobre questão de estudos, como estudar de uma maneira adequada. Vou te ensinar algumas técnicas da ciência e da aprendizagem, para que você consiga ler artigos científicos e consiga reter esse conhecimento no seu cérebro, porque se a gente pega um artigo e começa a ler de cabo a rabo, sem nenhuma metodologia, passa pouco tempo a gente esquece, e é justamente a base de estudos, de leituras e fichamentos, que vai te dar toda a base necessária para você conseguir elaborar o seu projeto. Então, na primeira aula a gente vai aprender sobre como estudar. Aula 2 a gente vai falar sobre o projeto de pesquisa em si, na prática, como iniciar o seu projeto, todos os cuidados que você deve ter. Inclusive, alguns pontos que eu já passei para você, já te dei spoiler um pouquinho do evento, mas lá no evento a gente vai se aprofundar ainda mais sobre o projeto. E na aula 3 a gente vai falar sobre o currículo Lattes, como melhorar o currículo Lattes rapidamente, e também sobre a etapa de entrevista.
como se portar ali na entrevista, como estruturar a sua preparação. Todos esses pontos a gente vai ver durante o evento. Então, são 3 aulas ali bem, bem profundas. E na terceira aula também você vai ter acesso a mais informações acerca do meu programa de mentoria, que é o GPS da aprovação do mestrado, tem até xícara aqui atrás, que é o programa para aquelas pessoas que querem ter o meu acompanhamento de uma forma mais próxima. Então, lá na terceira aula também você tem acesso a mais detalhes acerca desse programa de mentoria. Então, te recomendo que você, não sei se você já está inscrito, mas vai ser um evento bem bacana. O link de inscrição está aqui na minha bio, no Instagram. Só cadastrar o seu e-mail. Assim que você cadastra o seu e-mail, tem um grupo que a gente tem de WhatsApp. Esse grupo pode ficar tranquilo que ele é silenciado. E lá a gente vai encaminhar todas as informações do evento. Os links das aulas, os materiais, bônus, enfim. Durante toda a programação durante o evento a gente vai estar divulgando dentro desses grupos de WhatsApp. Pronto, beleza. Depois eu vou entrar lá no link da bio e vou me cadastrar. Viu? Combinado, Jorge. Você tem mais alguma dúvida? Ou tá... Não. Para começo só era isso. Já deu uma norteada boa aqui. Bacana. Viu? Já é muita missão, né? Esse mapeamento já vai demandar um tempinho aí. Mas beleza, Jorge. Foi muito bacana a sua participação, as suas dúvidas. E te espero na semana que vem. Segunda-feira a gente já tem a nossa primeira aula. E a gente vai manter esse diálogo. Pronto, se Deus quiser. E eu que agradeço a disponibilidade aí, viu? E a dedicação em estar dando essa orientação, esse norte para nós que estamos aí galgando aí uma vaga em um mestrado, viu? Eu que agradeço, Jorge. Obrigado pela presença, foi muito bacana. E agradeço também todo mundo que passou aqui pela live, foi bem interessante. E fazendo um convite agora para o pessoal que está chegando aqui, se você tem interesse em participar desse quadro, me encaminhe uma mensagem no direct para a gente poder combinar a sua participação. Então, quem tiver interesse em participar do projeto Rumo ao Mestrado, está convidado. É só me encaminhar uma mensagem no direct para a gente combinar a participação. A gente precisa sempre agendar antes, porque, como vocês viram, a gente começou o encontro aqui hoje 8 horas, mas sempre a gente gasta bastante tempo, né? Com cada pessoa, geralmente a gente gasta uma meia hora, às vezes até mais. Então, não dá para deixar aberto para quem quiser participar. Então, por isso que a gente precisa sempre ter esse controle de sempre estar ali entre 2 pessoas, às vezes uma pessoa ou 2. Então, encaminhe a mensagem e a gente vai combinar a sua participação. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Valeu, obrigado aí, viu? Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.